Nintendo Switch 2. Pela primeira vez a Nintendo anuncia os números de vendas oficiais do console. Previsão daqui a um ano. E ó, por mais que tenha vendido muito, tenha batido o recorde, não foi o suficiente para a Nintendo despontar em lucro. E vou mostrar nesse vídeo aqui agora o motivo. Beleza? Simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que é a casa da Nintendo YouTube brasileiro. Quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. Vou transicionar aqui para o Digplay News 1, 2, 3 e... Estamos aqui no site Digplay News, galera, www.canaldigplay.com ou digplaynews.com. Temos aqui várias notícias, teve a Nintendo Direct, né, galera, que eu fiz a cobertura aqui ao vivo, tem React aqui no canal pra vocês darem uma olhada, tá? Dá uma olhadinha aí no canal. Temos aqui também a listagem de tudo que aconteceu na Direct, né? Mas a notícia que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui. Nintendo divulga primeiro os números oficiais de Switch 2 e planos pro futuro. Começando pelo começo, galera. Switch 2 vendeu 5,82 milhões de unidades, números até 30 de junho, beleza? Ela divulgou o fechamento do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, que começou dia 1º de abril e terminou dia 30 de junho, tá? Então, a gente, logicamente, já teve mais um mês de vendas do Switch 2 e tá bem provavelmente tá bem mais alto do que esses 5,82 milhões de unidades, tá? Se tratando do Nintendo Switch 1, ele alcançou 153 milhões e 100 mil unidades, totalizando aproximadamente 1 milhão de vendas nesses últimos 3 meses. Tranquilo? Esses são os números de vendas de hardware. Falando de venda de software, temos aqui Mario Kart World com 5,63 milhões de unidades vendidas, né? Esse foi o total de jogos vendidos e aqui conta com bundle ou sem bundle, tá? Então, assim, se a gente teve 5,8 milhões de unidades de Nintendo Switch vendidos nesse intervalo e o Mario Kart World 5,6, quase ninguém comprou o Switch 2 com bundle. Sem bundle, na verdade, né? Ou muita gente comprou sem bundle e comprou também o Mario Kart World, porque o número tá muito casado, certo? Se tá dentro do top 10 jogos mais vendidos do Switch 1, esse continua o mesmo, tá? Primeiro Mario Kart 8 Deluxe, segundo Animal Crossing New Horizons, terceiro Super Smash Bros, quarto Zelda Breath, quinto Super Mario Odyssey, sexto Pokémon Scarlet, sétimo Pokémon Sword, oitavo Zelda Tears, nono Mario Party e décimo New Super Mario Bros. U Deluxe. A diferença é que a gente não teve vendas estratosféricas com mais de 1 milhão de unidades de algum jogo, como por exemplo Mario Kart 8 Deluxe sempre fazia isso, né? Não, nenhum milhão seller do top 10 aumentou ali 100 mil, 200 mil, 300 mil nesses 3 meses, até porque o Mario Kart World abafou tudo junto com o lançamento do Switch 2, né? E aqui nós temos o número de vendas, tivemos um aumento de 132% das vendas da Nintendo no geral, e claro, isso muito se dá pelo lançamento do Switch 2 ter vendido quase 6 milhões de unidades nesse intervalo curto, né? Porém, o lucro foi apenas de 21,4%, né? Por quê? Porque o Switch 2, ele é um console mais caro, né? Ele é um console que o custo dele é maior para se produzir. E também tem todo o custo do lançamento do console, né? No lançamento do console sempre tem mais custo, né? Então, ele, embora tenha vendido muito, aqui você vê que aumentou 132% na quantidade de ien vendido, já que o Switch 2 vendeu quase 6 milhões e também é mais caro, mas quando a gente passa para os lucros, aumentou só 21%. E quando você coloca aí a quantidade de ien arrecadado versus a quantidade de percentual de lucro em cima, ele teve uma queda de quase 30%. Porque vendeu muito, arrecadou muito ien, mas o custo daquele produto ali, como ele é muito maior, ele caiu no mesmo período do ano fiscal anterior, 30%, porque ele vendeu mais, mas também custou mais para ser feito, tá? Então o lucro da Nintendo não foi tão alto quanto se parece devido ao grande sucesso de venda do Mario Kart World e do Nintendo Switch 2, justamente porque o Switch 2 é um console mais caro e mais custoso para a Nintendo fazer, e ela tem uma margem de lucro menor comparado com o Switch, o antecessor, né? O Switch 1 e o Switch OLED e o Switch Lite, tá? É bem interessante esses números, né? Pra gente ficar por dentro de como funciona todo esse esquema do mercado de jogos. Aqui nós estamos falando de vendas de console por versão, né? Então a gente vê que aqui, juntando todos os Switch 1 aqui, o azul é o OLED, que vende mais do que o Lite, que vende
quase igual ou menos do que o Switch tradicional aqui, que é o V2, tá? Todos esses consoles aqui vendidos juntos, ele é o menor número de toda a vida do Nintendo Switch, ou seja, esses 3 meses aí de 2025, abril, maio e junho, foi quando o Switch 1 vendeu menos em toda a sua vida. Também muito se dá pela idade do console e também pelo lançamento do Switch 2 no mercado, que aí ultrapassou aqui, vendeu pra caramba. Se juntar a venda do Switch 1 com o Switch 2, aí pelo menos nos últimos 3 meses que a Nintendo mostrou aqui, nos últimos 3 anos, né, que a Nintendo mostrou aqui, o Switch 1 mais Switch 2 vendeu mais do que esses outros anos, tá? Se tratando de base instalada de usuário ativo que a Nintendo considera nos últimos 12 meses, olha 12 meses para trás e vê quantos usuários estão ativos na plataforma, e o usuário ativo significa o quê? Quem abriu algum jogo nesse intervalo de 1 ano, né, uma conta que abriu qualquer jogo nesse intervalo de 1 ano, foram 128 milhões de usuários. Ou seja, mesma coisa do ano passado, não mudou, tá? Continua a mesma coisa do último número divulgado pela Nintendo. Se falando de vendas digitais, galera, tivemos um decréscimo de 13,5% na arrecadação em ien das vendas digitais, porém um acréscimo de 0,4% na galera consumindo o produto digital. Só que ainda é majoritário, por volta de 60 e poucos %, a venda de mídia física perante a mídia digital. Porque tem muita mídia digital que é comprada aqui, que o mercado digital tá cada vez mais crescendo, porque tem coisas que são só digitais, né? Então faz esse mercado crescer um pouco mais. Falando de jogos que tem digital e físico, a mídia física ainda é a preferida, tá? E aqui, galera, é uma coisa muito importante, que é o que eles chamam de forecast, que na verdade é a previsão, né? A Nintendo colocou uma previsão de 15 milhões de unidades pro Switch 2, né? Pro ano que vem, ou seja, ela pretende vender, já somando esses quase 6 milhões nesses 3 primeiros meses, até 31 de março de 2026, ela pretende vender 15 milhões de Nintendo Switch 2, né? Nintendo Switch 1, ela botou uma estimativa de 4,5 milhões, né? Já vendeu quase 1 milhão e ela espera vender 4 milhões e 500 mil até março de 2026, tá? É uma queda de 58% na estimativa do ano anterior, mas faz sentido, porque o ano anterior não tinha Switch 2, tinha outras coisas para poder impulsionar e alavancar a venda de hardware de Switch 1, diferente agora do cenário atual, tá? Lançamentos, galera. A Nintendo colocou coisas que já lançou e também que está por vir, né? Falando de Switch 2 Edition, ela lançou o de Zelda Breath, de Tears. Acabou de sair o Mario Party Jamboree Plus Jamboree TV. Nós temos aí para dia 28 de agosto Kirby Forgotten Land com uma DLC Star Crossed World. Nós vamos ter versão de Pokémon Legends EA e de Metroid Prime 4 Beyond para o Switch 2, né? Se tratando de lançamentos do Switch 1, Pokémon Friends já foi lançado, assim que mostrou na Pokémon Presents. Pokémon Legends EA de novo, Metroid Prime 4 Beyond também. Riven Raven Groove, Tomodachi Life Living the Dream e Pokémon Champion são lançamentos ainda agendados para o Switch 1. Lançamentos agendados para o Switch 2, né, que a gente vai ver ainda acontecer, que já lançou Mario Kart World Welcome Tour e Donkey Kong Bonanza. O que vai vir por aí dia 14 de agosto, Dragon Drive. Ainda em 2025, Kirby Air Riders e Hyrule Warriors Age of Imprisonment. E para 2016, ou ainda esse ano, ainda não estipulado data, Splatoon Raiders. Beleza? E é isso que nós temos aqui de informação referente aos números oficiais da Nintendo, né? Foi um recorde de venda, o Switch 2 foi o console mais rapidamente vendido na história do mercado de games e da Nintendo, né? Porém, não gerou tanto lucro quanto o Switch 1 já gerou, por exemplo, porque o console, a margem de lucro do console é menor do que a margem de lucro do Switch 1. Tem também a questão da tarifa, né, imposta pelo Trump, né? A Nintendo produz no Vietnã e na China, então tem aí essas tarifas que fizeram a margem de lucro do console, seus acessórios, diminuírem também. E aqui fica uma informação que eu vou trazer no próximo vídeo, eu só tô esperando confirmar também coisas de Brasil, etc. É que provavelmente os consoles de Nintendo Switch 1, eles vão aumentar o preço, né, pra poder adequar aí essa questão de tarifa. E o Switch 2 pode ser que no futuro, caso essas tarifas não mudem, né? Quer dizer, mudem, aumente, o Switch 2 pode sofrer um aumento de preço e isso impacta a gente aqui no Brasil. Mas eu vou falar isso num vídeo específico. Beleza, galera?
Então é isso aí, isso que eu tinha pra trazer aí. Switch 2 de vento em polpa, bombando, sucessagem. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A Nintendo já falou que já passou de 6 milhões, óbvio. Deve ter vendido só nesse mês aqui mais de 1 milhão. Vamos esperar os números atualizados, beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. Me segue nas redes sociais, canal de Play no Twitter, no Instagram e no Threads. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!